Bom, a gente vai conferir o depoimento da Raquel Tanner. Ela tem intolerância à lactose e cuida direitinho da alimentação para não sofrer com os efeitos colaterais que os derivados de leite podem causar a ela. Vamos conferir? Olá, meu nome é Raquel Tanner e eu criei o Instagram de Bem com a Lactose com o intuito de ajudar pessoas que, assim como eu, sofrem com a intolerância. Bem, lá eu dou dicas de receitas, dicas de alimentação, dicas de estabelecimentos que vendem produtos sem lactose. E a gente sabe que o intolerante, a grande preocupação dele é com o que vai comer, né? Porque hoje em dia praticamente tudo tem leite, então a gente muitas vezes fica sem saber o que fazer. Mas o que eu uso no meu dia a dia, o que eu compartilho no meu Insta é o seguinte: nós intolerantes, temos que ter o hábito de começar a ler os rótulos. Sim, porque muitos produtos que a gente acha que não tem leite, como por exemplo o salame, tem leite. E você só vai saber que o produto tem leite se você ler o rótulo. Então essa é uma dica primordial para o intolerante. Virou intolerante, você vai ter que ler todos os rótulos. Bem, outra dica que eu dou é em relação aos restaurantes. A gente costuma ir aos restaurantes e muitas vezes a gente não vai ver um cardápio adaptado pra gente, correto? Então o que eu dou de dica é, antes de entrar no restaurante, dá uma olhadinha naquele cardápio, veja se tem uma comida que te atende. Se não, converse com o garçom, de repente eles têm condições de dar uma modificada no prato que eles vão fazer de uma forma que você vai poder comer sem grandes problemas, ok? Então essa é a dica que eu dou, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço! Muito bom, obrigada pela dica, querida, muito bom. A gente tem que ficar atento mesmo, né? A gente tem que aprender a ter o hábito de ler rótulos, ler com atenção, ler cardápios, perguntar para o garçom, porque às vezes você fica sem graça, tem o nome do prato, mas espera aí, o que que tem nesse prato? O que que contém nesse prato, né? Tudo isso é importante para a gente. Bom, agora eu vou conversar com o gastroenterologista Lincoln então corrigiram ali, Antinossi, que vai falar sobre como a intolerância ou alergia a ingredientes do chocolate pode ser bem prejudicial a quem tem esse tipo de limitação. Tudo bem, doutor Lincoln? Tudo bem, Márcia. Obrigada por ter vindo, viu? Eu agradeço o convite novamente. Muito bom a gente falar sobre saúde, a gente levar informação para as pessoas, né? Como eu falei com a doutora Thaís, a gente tem acesso à informação, a informação está fácil, apesar de que a internet também tem muitas coisas misturadas, né? A gente sabe disso. Então, trazer o profissional aqui no programa, gente, você pode confiar que o profissional está falando realmente o correto. Internet nem sempre, você não vai saber diferenciar o que é o certo do errado. Então, por isso que é muito bom você assistir o Sempre Feliz, que você aprende muito. E esse é um assunto muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre a intolerância e a alergia, doutor Lincoln? Márcia, é um assunto polêmico, como todos sabem, e diante desse mundaréu de informações, gera muita dúvida. Então, é importante saber inicialmente o que vem a ser a lactose. A lactose ela é o carboidrato do leite. E, geralmente, nos pacientes que têm intolerância à lactose, eles têm a intolerância ao carboidrato do leite. E as manifestações clínicas, ou seja, o que o paciente sente ao ingerir esse tipo de carboidrato, geralmente é a restrição no trato gastrointestinal, ou seja, o paciente tem, às vezes, muita distensão abdominal, ele, às vezes, tem muita diarreia, gases, por vezes cólicas e dor abdominal também. Quando se fala em alergia, a gente não fala alergia à lactose, a gente fala em alergia à proteína do leite. É uma outra substância, que é a caseína, no caso. E as manifestações clínicas, geralmente, elas são mais intensas. Você tem reações de pele, você tem dores nas articulações, você tem, às vezes, tonteira, você tem, às vezes, vermelhidão pelo corpo. Tem pacientes que, às vezes, têm alergia tão grave que, às vezes, pode ter, às vezes, falta de ar, quando a glote fecha, entra no processo de edema. Então, a alergia, ela é mais grave do que a intolerância à lactose. E a alergia é alergia à proteína do leite. A intolerância ela é relacionada ao carboidrato do leite, que é a lactose. Então, isso é importante diferenciar, porque às vezes as pessoas carregam isso, um diagnóstico, às vezes, ou então, às vezes, um rótulo de que tem alergia a leite, e que nunca mais podem tomar leite, porque elas têm uma dor abdominal. Então, é importante diferenciar isso, porque nem todos os pacientes têm a mesma manifestação clínica, né, obviamente. Com certeza. É impressão minha, doutor Lincoln, hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falando que estão com intolerância
a lactose. A gente ouve toda hora alguém... Eu mesma fiz um exame recentemente, me deu uma pequena intolerância. Não tenho muitos sintomas, a gente pode falar também deles, você já citou, inclusive agora, né, vários deles, mas acabei de ouvir também uma pessoa aqui da Rede Super dizendo, eu fiz o exame, deu uma pequena intolerância. Realmente a gente está vendo isso acontecer, ou as pessoas que ninguém se atinava a isso não era um assunto que era tão falado, ou era tão estudado, os exames também não eram nem pedidos muitas vezes? Eu acho que tem esses dois lados, sabe, Márcia? Hoje investiga-se mais, hoje preocupa-se mais, hoje esses sintomas às vezes são muito mais valorizados. E propriamente como você falou, a informação está aí na internet, então todo mundo tem acesso à informação. Tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, porque está havendo, em algumas situações, um superdiagnóstico. Muitas vezes você rotula uma pessoa de intolerância à lactose e, na realidade, ela não é. E os exames, como tem vários exames que podem diagnosticar, você tem exames que a gente diz que são os falsos positivos, exames que dão no papel intolerância à lactose, mas, na realidade, o paciente não tem intolerância à lactose. A sintomatologia dele está relacionada a outros fatores. E, às vezes, o paciente ou a pessoa, por um desconhecimento, acaba se privando de ingerir determinados tipos de alimentos desnecessariamente. Né? Isso acontece com uma boa frequência. É verdade. A intolerância à lactose, né, tem que tomar muito cuidado com ela, porque os alimentos hoje, a maioria, na grande parte, tem lactose, então você acaba restringindo sua alimentação. E acontece que é raro o paciente ou a pessoa ter uma intolerância à lactose para o resto da vida. Geralmente, em maioria das casos absolutas, a intolerância à lactose ela é uma coisa temporária. Ou seja, pós uma infecção, pós uma gastroenterite secundária, um alimento estragado, uma infecção viral, uma infecção bacteriana, que vem uma diarreia, e aí o paciente desenvolve uma intolerância temporária à lactose. Então, às vezes, fazer o exame do paciente no processo de diarreia por outro fator, ele vai dar intolerante. E acaba que ele adquire aquele diagnóstico, é rotulado como intolerante à lactose e ele nunca mais vai poder tomar leite. E também tem os casos que, às vezes, a intolerância ela é mais, ela se persiste por um tempo maior. Isso também pode acontecer. E há maneiras de se tratar isso. Hoje a gente consegue manipular uma enzima, né, que chama lactase, manipula, já tem as formulações prontas, amplamente disponíveis nas principais redes de drogarias e farmácias. Você consegue ingerir nessa cápsula ou essa lactase, essa enzima, um tempo antes da refeição e o paciente pode ter a refeição com lactose normalmente. Claro que dentro de um limite. Mas já o paciente com alergia, não. Esse tem que se privar mesmo enquanto tiver essas manifestações clínicas, né, que são mais graves, como eu falei, mas que também podem ser temporárias. Então é só porque um não pode mesmo e o outro você pode de acordo com uma... Outro é relativo. Exatamente. Agora, o ideal mesmo, né, Dr. Lincoln, que eu sempre falo aqui no programa, é que você não pegue informações e simplesmente vá fazendo, né? Você tem que procurar um médico, você que sente qualquer um desses sintomas que o Dr. Lincoln disse. O Dr. Lincoln também, a gente está falando sobre o chocolate, sobre ingredientes do chocolate, a gente está citando aqui o leite, a proteína do leite, enfim, mas existe também o glúten, existe o celíaco, né, que é aquele que não pode, é intolerante ao glúten. E aí, quais são seriam os sintomas que essa pessoa traz para chegar a essa conclusão? Isso é um outro né, também um mundo de informações, muitas vezes errôneas, muitas vezes causando um certo, às vezes, pânico nas pessoas, por informações, às vezes, não tão verídicas. O glúten é uma proteína, né, dos derivados do trigo, principalmente, então os alimentos que contêm farinha, no caso, e existem pessoas que têm uma intolerância ao glúten e não podem, de forma nenhuma, ingerir essa proteína, que eles são chamados, como você falou, os doentes celíacos. O paciente produz doença celíaca. Esse paciente ele produz determinados anticorpos que agridem a mucosa do intestino, tanto proximal quanto intestino distal, causando muita diarreia, muita, às vezes, anemia por deficiência de ferro, anemia por deficiência de vitamina B12, muita fraqueza, indisposição, dor nas articulações. E esse paciente, em hipótese nenhuma, ele pode ter a ingestão do glúten. Ele tem riscos até mesmo de desenvolver determinados tipos de câncer. E, geralmente, essa doença, né, a doença celíaca, ela está associada a outras doenças autoimunes também. Então, às vezes, uma doença na tireoide, o próprio diabetes, como a doutora Thais ela falou tão bem.
Então, é um cuidado que tem que ser proibitivo. Os alimentos têm que ser restritos do glúten, isentos. E não existe uma formulação que você tem uma enzima para quebrar, essa não tem. O paciente tem que evitar. Mas hoje o tratamento é muito mais fácil, porque tem amplamente disponível esses alimentos aí sem glúten no mercado. Sim. E existe aquelas pessoas que têm uma certa intolerância ao glúten, mas que não são celíacos. Esses, a ingestão do glúten traz uma sintomatologia muito mais leve, mas não tem a repercussão que tem. E, às vezes, tem aquelas pessoas que, às vezes, fazem uma restrição alimentar absurda, tira glúten, tira lactose. É um sofrimento, porque quem ele vai comer não tem muita opção. A vida social fica comprometida, né? E desnecessariamente, por, às vezes, falta de um diagnóstico correto, de uma orientação mais adequada. Sabe? Você tem que tomar muito cuidado. Bom, exatamente também vira, né, doutor Lincoln, virou também um modismo muito grande, né? Essa questão do fitness, corta glúten de tudo e não há necessidade. O glúten, ele não é um vilão em si, né? É bom a gente falar também sobre isso. As pessoas que saem desesperadas, não vou comer glúten mais, em lactose, e fica com uma vida muito difícil até, né? O que acontece, às vezes, assim, há essa certa orientação, às vezes, não errônea, mas um exagero nas informações. O paciente, muitas vezes, ele retira da alimentação o glúten, a lactose, mas, ao mesmo tempo, ele melhora muito a alimentação dele, ele começa a fazer uma atividade física, ele faz uma terapia, então ele melhora a vida dele com uma qualidade muito melhor. E aí, o fato disso, ele põe a culpa toda no glúten, que foi, o fato de ter tirado o glúten que melhorou minha vida. Mas não, as mudanças foram muito mais amplas e o glúten foi só mais um. Então, tem que tomar muito cuidado com essas restrições, essa retirada de determinados tipos de alimentos, porque, como você disse, é um modismo, isso está em vários lugares, vários sites, a internet está aí disponível, a informação está para todo lado. Então, e causa uma certa angústia no paciente. Às vezes, você pode até provocar um quadro de paciente... Depressão, não sai mais. Relacionamentos, às vezes, acabam ficando meio... né, não consegue sair para jantar. Quando vai comer, não posso isso, não posso aquilo. Na verdade, pode. A causa dos seus sintomas são outras, né? Porque esses sintomas são muito inespecíficos. Ainda mais para doença celíaca. Hoje em dia, a gente tem visto aí no consultório que a manifestação clínica do doente celíaco, às vezes, é uma simples distensão abdominal, um emagrecimento leve. O que no passado, geralmente, já foi, principalmente para crianças que não cresciam, que tinham anemia grave, por vezes, e às vezes diarreia com sangue. Então, isso mudou. Então, hoje, como são sintomas muito inespecíficos, você atribuir todo aquele sintoma ao glúten ou à lactose apenas é um pouco perigoso. Tem que ter muita cautela na hora de dar esse diagnóstico, com certeza. Com certeza. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.